Eu já te expliquei aqui no canal sobre o trabalhador autônomo, intermitente, o estagiário, o trabalhador eventual, mas você já ouviu falar do trabalhador avulso e do trabalhador voluntário? Você conhece? Se você ainda não conhece essas modalidades de trabalho, no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma forma clara e bem precisa, para que não restem dúvidas sobre essas formas de trabalho que não são consideradas pela legislação como uma relação ou um vínculo empregatício. Se você gostou do tema, deixe o seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago assunto voltado para o direito do trabalho, para te auxiliar a não errar quando o assunto é a relação de trabalho ou mais precisamente o vínculo empregatício. Então, sem enrolação, vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, onde eu vou comentar com vocês sobre o trabalhador avulso e o voluntário. O trabalhador avulso ele pode ser conceituado também como um trabalhador eventual. Eu já expliquei sobre o trabalhador eventual em um vídeo específico dessa playlist, mas com toda certeza o trabalho avulso é um trabalho eventual, só que específico. Por isso essa diferenciação entre o trabalho eventual e o trabalhador avulso. Posso citar como exemplo de avulso os trabalhadores que realizam carga e descarga de mercadorias em navios e armazém de portos. E assim como no trabalho eventual, no trabalho avulso também existe a ausência de um dos elementos fáticos e jurídicos que configuram um vínculo empregatício. Ou seja, o avulso também é um trabalho eventual. Você lembra quais são os 5 elementos fáticos e jurídicos que caracterizam um vínculo de emprego? Já fiz um vídeo aqui no canal também te explicando cada um desses elementos. E no caso do trabalhador avulso, falta um desses elementos, que seria, no caso, a não eventualidade. E por ser um trabalho eventual, o trabalhador avulso jamais pode ser considerado como empregado. Por isso se diz trabalhador avulso e não empregado avulso. Essa é a diferença. E isso é importante porque existem vários verbos trabalhistas que são exclusivas de empregados, ou seja, o trabalhador não tem acesso a essas verbos, mas também existe uma série de prerrogativas que o trabalhador tem que o empregado não tem. E isso eu vou te explicar com um pouco mais de calma. Então, conhecendo todos os elementos fáticos e jurídicos que caracterizam o vínculo de emprego, podemos chegar à seguinte conclusão. O trabalhador avulso trabalha com eventualidade na prestação do seu serviço. Ou seja, o trabalhador avulso é uma pessoa física que trabalha de forma pessoal, onerosa, subordinada, porém é um trabalho realizado de forma eventual. Agora pode surgir uma dúvida que é muito comum entre os alunos que estudam essa disciplina, que seria a diferenciação entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual. Se no trabalho eventual e avulso existe a ausência do mesmo elemento fático e jurídico da relação de emprego, qual a diferença entre esses dois? Uma diferença marcante na atuação dos avulsos é que estes, os trabalhadores avulsos, realizam tarefas para os tomadores de serviços com a intermediação de uma entidade representativa, que é a chamada de órgão gestor de mão de obra, que está disciplinado na Lei 2.815 de 2013. Então essa é a diferença básica. Enquanto o trabalhador eventual trabalha livremente de forma eventual, o trabalhador avulso não tem essa liberdade, porque ele trabalha com o intermédio de um órgão gestor de mão de obra. Essa é a diferença básica entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual. O órgão gestor de mão de obra tem atribuições de administrar o fornecimento da mão de obra dos avulsos, selecionar, registrar e manter o cadastro dos avulsos, arrecadar e repassar a eles a remuneração paga pelos operadores portuários. Enfim, existe uma série de atribuições na lei específica do órgão gestor de mão de obra que eu não vou entrar nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Porém, por mais que o trabalhador avulso não seja registrado com um vínculo empregatício, já que existe a ausência de um dos elementos fáticos e jurídicos que caracterizam essa relação, eles têm acesso a uma série de verbos que são destinados apenas aos empregados. E é por isso que existe uma diferenciação muito grande entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual. Então, basicamente, essas são as regras básicas que norteiam o conteúdo a respeito do trabalhador avulso. Quero fazer um vídeo aqui específico no canal, detalhando tudo sobre a lei especial do órgão gestor de mão de obra, para que deixe mais claro para você a respeito desse tipo de trabalho. E se você ficou com alguma dúvida a respeito do trabalho avulso, deixe o seu comentário aqui embaixo com o seu questionamento, que eu vou ter todo o cuidado de te responder de forma fundamentada para você não errar quando a tratativa é sobre essa modalidade de trabalho. Por favor, não erre por falta de informação. Deixe aqui a sua dúvida que eu vou ter o prazer de te responder. Então, depois de eu ter comentado para você a respeito dos fundamentos e do conteúdo básico que norteia o trabalho avulso, vou te explicar rapidamente o que é o trabalhador voluntário. Você com certeza já deve saber do que se trata esse tipo de trabalho. O trabalhador voluntário jamais pode ser registrado com um vínculo de emprego porque também existe a ausência de um elemento fático e jurídico da relação de emprego, que seria, logicamente, a onerosidade. O trabalhador voluntário ele não trabalha com o intuito de receber uma contraprestação pelo trabalho prestado. Ele trabalha de forma totalmente altruística, sem o intuito de receber nenhuma remuneração por esse trabalho. Então, por mais que ele seja subordinado até em muitos casos, ele não tem interesse em nenhum tipo de remuneração ou contraprestação, o que elimina o elemento fático e jurídico da onerosidade, fazendo com que essa relação de trabalho afaste o vínculo de emprego. Então, basicamente, o voluntário é um empregado que faz de livre e espontânea vontade, sem que haja um interesse mútuo em uma
contraprestação. Bem simples. Isso acontece muito em entidades religiosas, em instituições filantrópicas e até mesmo em associações de sociedades regionais, pode até mesmo ter aí na sociedade perto de você. Então, basicamente, essas são as regras que circundam o trabalho avulso e o trabalhador voluntário. Eu sei que existem vários pedidos na justiça que firmam até jurisprudências do reconhecimento de vínculo de pessoas que originalmente começaram a trabalhar como voluntários. Mas isso deve ser até a análise do caso concreto, porque pode ser que na relação de trabalho do voluntário exista assim uma fraude trabalhista que firma uma relação de emprego com a presença assim do intuito de receber aquele valor. Então, basicamente é isso. Eu vou tratar aqui nessa playlist sobre todas as modalidades de trabalho, apenas para te dar um norte ou para te apresentar que existem essas formas de trabalho divorciadas do vínculo de emprego, para que você compreenda de forma ampla a doutrina do trabalho. Qualquer dúvida que você tiver, como eu já disse, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. E eu tenho notado que nos vídeos aqui no canal, 97% das pessoas que consomem o meu conteúdo não são inscritas. Então eu peço para você que chegou até aqui, nos ajude se inscrevendo nesse canal para impulsionar ainda mais os nossos vídeos, porque eu estou me esforçando para trazer o melhor conteúdo para você. Eu não deixe de responder os seus questionamentos, então fique à vontade para questionar e até mesmo nos dê sugestões de assuntos que são de interesse de vocês, tá? Te espero então em outra oportunidade para a gente comentar mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá!